Olá galera, parte 2 aqui do lado, a face oculta do mal. O mal nunca vai se apresentar para você como mal, né? Ele vai se apresentar como bom, como sendo alguma coisa que vai te oferecer, proporcionar alguma vantagem, algum destaque diferente, vai te fazer se sentir especial. Presta atenção e vamos caminhar juntos explorando essa caverna. Vamos entrar agora nas catacumbas. Então, eu estava falando de Crowley no vídeo passado, de Rasputin. E Crowley, embora ele estabeleceu ordens iniciáticas, telêmicas, que significa vontade, né, e escreveu um livro bastante recomendado pelo satanismo, mas ainda assim codificado, e nem todos que vão ler vão entender, né? Da mesma forma que a Bíblia satânica de LaVey, ela não está completa propositalmente. O diabo não é burro de colocar um livro, todos os segredos dele para todo mundo saber, né? As chaves enoquianas da Bíblia satânica, elas estão incompletas propositalmente falando. Da mesma forma, Crowley não deixou seus escritos totalmente revelados, tem muita coisa codificada ali, porque também se espelhava muito em técnicas dos alquimistas para preservar os segredos da alta magia. Então, tem muita coisa oculta por aí, né? Então vamos adiante. Então, muitos registros, claro, de Crowley são considerados na alta magia porque conseguem ler além da letra, conseguem interpretar os códigos, tá? Quer entender um pouco de códigos, vejam 2 vídeos meus, Desvendando Códigos, e veja também Anagrama, 2 vídeos meus, tá bom? Todos eles são vídeos complementares desse conteúdo que você vai expandir seu horizonte. Um vídeo isolado muitas vezes faz com que você não entenda tudo, tá? Você tem muita gente nova seguindo aí, tem que acompanhar o ritmo, né? Então, Crowley foi um importante propagador da doutrina satânica, sem dúvida. Ele mesmo se intitulou, ele como sendo 666, ele se intitulou como a besta do 666, descrito em Apocalipse 13:18, ele colocou como a besta, lembrando, né, em 1 Reis 10:14, diz que Salomão recebia todo ano 666 talentos, ou 666, lá no Velho Testamento. Logo depois, Salomão, no capítulo 11, se inclina a Astarote. E lá adiante, em Apocalipse, é revelado 666. Então Crowley se coloca, muitas vezes, também em oposição ao sistema religioso. Então, ele era um bruxo, né? Ele adorava o diabo. Então, olha só uma coisa, para entrar para a Irmandade, a grande ordem fraterna, a Irmandade, que seria a seita secreta mais proeminente do planeta, né? Mesmo porque você não escuta falar dela, porque a seita secreta precisa ser discreta, né? Então ela não aparece publicamente. Eu já falei várias vezes para vocês que muitas vezes fica de olho no vice e tal, olha quem está atrás, né? Então é estratégia universal isso daqui, né? Então a Irmandade você vai entrar mediante escolhas e destinos previamente anunciados, revelados, né, pelas entidades, pelos demônios que estão lá dentro, sempre pautados uma numerologia cabalística associada à astrologia. Então, eles vão fazer um mapa, né? Não é um mapa astral que você está habituado a conhecer, é uma coisa bem diferente, né? Uma vez que esse mapa aponta as pessoas, ou uma pessoa que que tem um potencial para ser desenvolvido, que eles chamam de selados. Nós podemos chamar de predestinados, como Noé foi um predestinado, né? O pai dele, Lameque, pega Noé nas mãos, puxa, esse bebê aqui vai trazer restauração nessa terra que está amaldiçoada. João Batista era um predestinado, desde o ventre materno, ele seria grande diante do Senhor, cheio do Espírito Santo. Então já era um predestinado. Da mesma forma, o satanismo, ele tem pessoas que ele mapeia, que ele vai dizer, esse aqui é um predestinado a servir as trevas, vai ser um importante soldado, né, das trevas aqui. Então eles vão fazer essa abordagem a essas pessoas. Veja bem, as seitas secretas são discretas, a abordagem sempre, atenção, vai ser pessoal, nunca pela internet, jamais pela internet. Seria a coisa mais burra, né, que o demônio ia fazer, é selecionar adeptos pela internet, né? Ele pode espalhar contaminações pela internet, perversão pela internet, pornografia pela internet, né? Tem muitos satanistas que produzem conteúdos de pornografia, de pedofilia e espalham na internet, né? Na Deep Web, inclusive, né? Mas ele te aliciar pela internet
não, isso é fake, né? É o fake Illuminati, é o fake maçom, porque a abordagem ela é pessoal, nunca pela internet, porque você não sabe quem está do lado, eles vão sempre te pedir dinheiro, né? Olha, você paga aí $100 para você ter a carteirinha de satanista, Church Satan também, né? Se você quiser ser membro da Church Satan, eles vão te pedir, acho que tá $300 agora, tem uma pessoa que escreveu para mim, eu paguei $300 com uma carteirinha de satanista, e o que ele faz com a carteirinha de satanista? Na boa, eu sou satanista, né? E aí, né? Como vai dar meia entrada no cinema, carteirinha de satanista, dar meia entrada no teatro, para que serve a carteirinha de satanista? Para nada, mesmo porque o satanista é uma coisa secreta, e se é secreta você não vai ter carteirinha, né? Então essas formas de aliciamento pela internet são falsas, são fake. É só para pegar dinheiro. Ah, os Illuminatis mandaram uma proposta, vou ganhar muito dinheiro. Mentira, você vai ter que pagar alguma coisa. Mas é uma rede de capturar tolos, né? É ouro de tolo. As seitas secretas são discretas, né? E eles vão atuar principalmente através dos braços coletores, através das seitas que já existem. Quando chega no patamar alto dessas seitas, da maçonaria, dos Illuminati, por exemplo, você é catapultado, né, se escolhido para a Irmandade. Ou a outra forma seria esses cálculos cabalísticos para chegarem numa pessoa e você ser convidado. A outra forma seria uma indicação interna. Claro que isso é analisado por toda uma banca, uma comissão, né, um conselho, é avaliado por um conselho, consulta as entidades, consulta o próprio Satanás, né, o Lucifer, como eles chamam, e aí se aprovado aquela pessoa que você quis que fizesse parte, alguém lá de dentro fez um convite para alguém de fora, que não está dentro desse escopo que nós apresentamos, aí ela pode ser puxada para dentro, tá bom? Então, voltando aqui, a questão de Crowley, vamos entender bem essa questão. Crowley foi um alpinista também, foi escritor, premiado enxadrista e dramaturgo. Sabe que o filme O Mágico de Oz foi inspirado em Crowley? Crowley trouxe uma inspiração para o filme O Mágico de Oz. Está cheio de mensagens subliminares do Mágico de Oz. Se assistir a versão antiga, tá? Então a versão mais antiga está cheia disso daí. Crowley ele começa os seus estudos com 23 anos. Ele vai estudar, ele entra com uma seita Golden Dawn, né? Golden Dawn. Entrou nessa seita, um ano depois, olha só, depois de um ano ele já tem dinheiro para comprar uma mansão bem em frente ao Lago Ness. E lá ele tentou invocar o seu anjo guardião sagrado. Sagrado anjo guardião, quer dizer, um anjo caído, obviamente, através do ritual de Abramelin. Sem sucesso, importante salientar, sem sucesso, ritual de Abramelin. Crowley então ele se desligou dessa seita, ele se casou, viajou em lua de mel para o Egito, eu estou sumariando bem a história dele, e lá ele conseguiu, segundo seus relatos, invocar Horus. Lembra? Horus, uma das deidades do Antigo Egito, um príncipe territorial do Egito, um dos deuses mais importantes do panteão egípcio. Ele tinha já adotado para si, como eu falei antes, o número 666. E ele descobriu que Horus, segundo as contas dele, também era representado pelo número 666. Em 1º de abril de 1904, ele recebe uma entidade chamada Aiwass. Esse Aiwass seria hipoteticamente o seu anjo guardião, o demônio, né? E foi dado para ele, foi ditado para ele durante 3 dias, 3 capítulos de um livro, e depois ele terminou, conhecido como Livro da Lei, né? Uma das frases mais difundidas do Livro da Lei foi reproduzida por Raul Seixas e ganhou fama, né? Faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Ou seja, Deus estabelece padrões e regras para nós vivermos numa sociedade, para nós vivermos dentro da nossa espiritualidade, e o diabo diz, não, faz o que você quiser. Só que tudo tem consequência. Todas as suas escolhas têm consequências. Prestou atenção nisso? Em 1907, ele funda a Ordem da Estrela de Prata. E essa foi a base da telema dele, né? Lembrando, telema é uma palavra grega, quer dizer vontade. Qual era a vontade? Faz o que tu queres. É tudo da lei telêmica, né? Crowley acreditava ser a encarnação do ocultista que nós já falamos antes, que trouxe a ideia ocultista para nós, o Eliphas Levi. Ele morreu no ano do seu nascimento, em outubro de 1875. Lembrando também que o livro de Eliphas Levi, Dogmas e Ritos da Alta Magia, que você acha em livrarias, não contém segredos da bruxaria. Óbvio, né? Ele vai apresentar apenas uma vitrine
vitrine atrativa para que você queira saber mais, que você procure mais, até você de repente ser aliciado por uma seita secreta pessoalmente, com abordagem pessoal, tá? Mas ele não te dá nenhum poder. O diabo não é estúpido de distribuir o seu poder para qualquer um. Você fazer na sua casa um feitiço, isso é impossível. Você vai precisar sempre de uma espécie de mentor ali para te ajudar, de um mestre, né? Importante lembrar também que Crowley morreu pobre, podem pesquisar, morreu pobre, doente, tá bom? Praticamente sem seguidores, aos 72 anos, com muito sofrimento. Ele tomava morfina pura, sofreu muito. Se bruxaria funcionasse na época da Copa do Mundo, que foi feita na África, puxa, quanto voodoo foi feito lá, né? Eles seriam campeões do mundo, né? Então, não traz tudo isso que te prometem, tá? Então, na Irmandade, segundo o que a própria Irmandade professa, a Irmandade abarca, isso é o valor que eles acreditam, que eles abarcam todos os conhecimentos, mistérios e segredos de todas as seitas secretas, esotéricas, desde a grande antiguidade. Eles agrupam isso e eles têm um objetivo. Qual é o objetivo da Irmandade? Preparar a plataforma e também o controle para estabelecer a nova ordem mundial. Esse é o objetivo da Irmandade. Se vou fazer uma nova ordem mundial, primeira coisa, eu preciso ter ordem. Não pode ter bagunça, não pode ter divisão, não pode ter confusão, porque o diabo não se divide, lembra disso? Eles trabalham em parceria, como Amon-Ra, que nós falamos no Antigo Egito. Então, para que haja ordem, tem que ter liderança, tem que ter uma voz de liderança, né? E para que haja liderança tem que ter conhecimento de todas as estratégias ocultas que existem à disposição. Então é necessário ordem, não pode ter bagunça, não pode ter várias seitas, todo mundo representa o capeta, nada disso, né? É necessário conhecimento. E esse poder, esse conhecimento tem que ser centralizado. Ele não pode ser dividido. O diabo não vai dividir para governar. Ele centraliza um poder majoritário. Vai ter um Estado majoritário que nós já falamos no vídeo O Grande Reset. Dá uma olhada no meu vídeo O Grande Reset, né, que já é uma pauta do Fórum Econômico Mundial para 2022, tá bom? Não é teoria de conspiração. Já se prepara essa plataforma para um governo mundial, tá? Então, eles vão procurar fazer o seguinte. Então, na Irmandade, todos os poderes estão agrupados ali e tem um propósito lá. Evidentemente, eu jamais vou divulgar uma bruxaria de alta magia, né? Mas eu posso denunciar as suas estratégias. Isso eu devo denunciar. É meu dever. Porque magia não vai mudar nada na sua vida, né? Saber como é que funciona a bruxaria não vai mudar nada na sua vida. Mas o diabo, ele é muito sagaz. E o que ele faz? Ele faz com que os seus seguidores periféricos, evidentemente uma seita X, Y, Z, ela serve ao diabo, mas não tem uma aliança com o diabo, não é? Então, por exemplo, ele vai passar para aquele bruxo, né, que está numa seita pequena, uma seita satânica, ou na Wicca, ou de repente na maçonaria, ou na Rosa Cruz, ou uma esfera baixa dos Illuminati. Então ele vai passar para aquela pessoa, aquele seguidor periférico, ele tem que seduzir aquela pessoa, ele vai fazer com que elas se sintam importantes. O diabo mexe com o seu orgulho, o orgulho precede a queda, a humildade, a honra, não é assim? Então ele vai colocar para aquela pessoa como se aquela pessoa fosse detentora de conhecimentos secretos únicos, né? A pessoa acredita nisso, cauteriza a mente, né? Porque ele fica soberbo, ele se sente especial, se sente escolhido a dedo pelo diabo. Ele estimula o orgulho, a vaidade e a soberba para promover a ilusão de que aquela pessoa XYZ está no controle, né? E aquela pessoa acha que ele sabe de tudo, que ele detém todos os poderes e que são inclusive melhores que os outros, eles sabem mais do que os outros. São os nossos bruxos por aí, bruxos de internet, né? Então, muitas vezes esses pseudo-bruxos serve ao engano, o diabo está desviando, mas olha só como ele seduz o coração, né? Eles falam às vezes palavras, eu vejo às vezes na internet pessoas que se autoproclamam bruxos, que diz que é feiticeiro, né, que vai gerar o demônio, quer dizer, é tipo o que é? O Bebê de Rosemary? Vira um filme, o Bebê de Rosemary, Bebê Demônio? Então tem umas coisas estapafúrdias realmente,
né? Então usam palavras que eles já escutaram, que eles já leram a respeito. Eu fiz o ritual de Abramelin. Você sabe o ritual? Não, esse ritual é ultra secreto, tá bom? Não é qualquer um que sabe. Crowley não deixou registro de todos os detalhes do ritual. Propositalmente ele deixou lacunas para que nem todo pudesse fazer, para que necessitasse o auxílio de um mestre, mais ou menos, tá? Então as pessoas usam o termo telema, goetia, né, e usam esses termos assim, aleatoriamente. Aí eu vejo discursos de pseudo-satanistas, até que dizem que eu sou falso, que eu não fui satanista, mas é até engraçado de ver isso. Seria cômico se não fosse trágico. Eu oro para essas pessoas para que eles se convertam, né? Porque o diabo, ele seduz mesmo, ele põe na cabeça desses caras, dessas pessoas, que elas são muito sábias, que eles detêm os segredos milenares. Não, o diabo não é burro de fracionar o seu poder, e não vai passar poder para um satanista de internet, um satanista youtuber. Não, lógico que não, né? Então, eu vejo coisas assim, eu escuto e falo, Senhor, tem misericórdia, que Deus ajude essa pessoa. Minha missão é lançar as sementes do amor, falar a mensagem da cruz. Eu não vou bater de frente com ninguém, mas eu sempre vou anunciar a mensagem do Evangelho. E eu vejo esses discursos desses malucos por aí, discurso raso, podem prestar atenção, o discurso é raso, é confuso, é incompleto, é primário, é atrapalhado, é completamente atrapalhado, porque eles não têm nenhum poder de persuasão, né? Uma vez eu vi, eu não vou citar nomes, mas teve uma pessoa que tentou, acho que, convencer as outras pessoas que ser bruxo é legal, que aquela pessoa tinha contato com os bruxos, com os demônios, e sabia o ritual de Abramelin, e etc e tal, mas você vê o poder de persuasão daquela pessoa, zero, raso, não convence ninguém, nem uma criança convence, né? Lembrando que a doutrina satânica, eu tomei muita cautela ao expô-la na série Filho do Fogo, é um verniz ali, gente, é um verniz, né? Na mesma coisa na trilogia Quilaim, não aprofundei, porque é uma doutrina, se você não está bem preparado, não conhece a Bíblia, não conhece a verdade, você se engana pela mentira, né? Então essa doutrina satânica, ela envolveu até mesmo os anjos, que conheciam a Deus, que viviam em paz, que usavam a capacidade cerebral e a sua inteligência era infinitamente superior à nossa, e ele enganou os anjos, essa doutrina satânica enganou anjos, né? Então essas pessoas que se dizem bruxos de internet, inclusive ficam te aliciando para fazer parte de seitas secretas, né? Eles quebram a principal regra das seitas secretas: ser discreto, né? Não anunciar, eu sou satanista, sabia que eu sou um mago? Eu sou um bruxo, né? Morram de medo de mim. Não, nunca, jamais um bruxo vai dizer que é bruxo, um mago vai dizer que é mago, um satanista vai dizer que é satanista, de forma alguma. Infelizmente, sempre vão ter tolos, né? Por falta de conhecimento, né? Oséias 4:6, o povo perece, que vão cair, né, nesse engodo, vão achar que vão ganhar dinheiro fácil, vão ter fama, vão desfrutar de algumas coisas. Mentira, né? Tudo mentira. Então o falso bruxo, ele não difere muito do falso profeta não, né? Porque o falso profeta não é verdadeiro, ele sabe, ele conhece a verdade, muitas vezes ele ensina mentira. Esses eu não sei como é que consegue, parece que não tem temor de Deus, né? Então, tanto o falso bruxo quanto o falso profeta são escravos do engano, servem ao diabo, né? Então, a maioria dessa pirâmide ocultista, né, nas bases, tem apenas a ilusão que sabe, mas não sabe. E muitos falsos profetas se fazem de grandes líderes espirituais, mas não são. Não tem unção, não tem autoridade, não tem amor. Falta amor. Você vê no discurso, não tem uma palavra sobre amor. Fala mal dos outros, deprecia os outros, ofende todo mundo, ou então se auto-enaltece: o meu ministério, quando eu orar, a minha unção, né, a minha autoridade, então é muito eu, aí ele não opera, né? Ou então o discurso não tem nada de amor, de perdão, simplesmente é prosperidade, é unção, né, milagres. E cadê Deus? Cadê o amor? Cadê o amor no meio de tudo isso? Não tem amor, não tem acolhimento, tá nem aí, quer mais pegar seu dinheiro e pronto, né? Olha, não é fácil não, né? Mais uma vez, quando eu tinha a base,
tanto para ministrar seminários quanto para ministrar os cultos, mais de uma vez, né, quando a gente tinha o suficiente para pagar as nossas despesas, nós recolhemos ofertas para alguma pessoa que estava ali presente passando necessidade. Mais uma vez fizemos isso, né? Porque isso é igreja, isso é igreja. E se a gente não ficar unido, como é que vai ser? Né? Só apelar o povo, misericórdia, né? Então a mentira é algo diabólico, né? E Jesus é a verdade. Então quem mente ou vive na mentira, serve ao diabo, tá? Servem a mentira, às vezes até tão cauterizados, achando que estão servindo a verdade. Falam de amor, mas destilam ódio, né? Fala de uma coisa, mas age de outra maneira. Veja bem, meu irmão, minha irmã, não confunda amor com bondade. Isso é muito importante que você guarde. Quem ama é, acima de tudo, justo. O amor é justo. E aqui está a grande pegada do cristão verdadeiro, né? Você não vai ser menos espiritual se você perdoar alguém e não quiser conviver com aquela pessoa. Simplesmente é uma escolha sua, como eu já disse, por afinidade. O perdão é dever. A convivência é uma escolha. Você não será menos espiritual se você se afastar de pessoas que, dizendo-se irmãos, forem maldizentes, forem mentirosos, né, forem zombadores. Não é isso? Paulo deu essa orientação para nós. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, promíscuo, tá? Promíscuo, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com tal nem ainda com mais. Você nem senta na mesa com um cara desse, que fala mal dos outros, que é maldizente, né? Então, ser cristão não é ser tolo, entenda isso. Então é ser tolo, né? Nós temos que sair dessa zona de conforto que nós estamos, né? E, não, nós temos que ser flexíveis. Olha, o amor é justo. Paulo, você nem senta na mesa com um cara que se diz cristão, mas age contra. A Bíblia diz que você se afastar da roda dos escarnecedores, se afaste de pessoas tóxicas. Você não vai ser menos espiritual porque você tomou essa atitude, porque isso repousa o amor e a justiça. Tá? São escolhas das pessoas. Às vezes pessoas acham que estão passando, por outro lado, eu estou passando uma dificuldade, uma prova, e deve ser fruto de maldição, retaliação, juízo divino. Porém, a Bíblia diz que teremos aflições. Fato, tá? Passaremos por vales da sombra e da morte. Nós não vamos evitar isso, tá? Vamos enfrentar desertos, passaremos por muitas privações, calúnias, perseguições, e adoeceremos também. Faz parte da jornada da vida, tá? Guarda isso. A diferença, que faz a diferença é, Jesus sempre vai estar com você, vai estar comigo. Jesus sempre está conosco, nos fortalecendo, dando direção, trazendo consolo, provisão, proteção, discernimento. Sabe aquela paz que transcende o entendimento? Ela vai além do amor materno, vai além, vai muito além. Sabe, lembrando aqui que na antiguidade, eles não tinham uma crença de uma entidade opositora, adversária. Só resgatando o valor aqui na Mesopotâmia, que hoje faz parte da Síria, Iraque, Turquia e Palestina, berço da civilização, que começaram a existir cidades, o maior legado dessa região da Mesopotâmia, cidades de reis, sagradas, de comércio. Embora fossem politeístas, eles elegeram um Deus majoritário. Porém, naquela época, resgato essa informação, não tinha forma do diabo, não acreditavam. Então eles acreditavam que quando Deus estava feliz com eles, abençoava. Quando Deus estava desapontado, ele escolhia uma consequência, uma disciplina. Hoje parece que nós simplificamos isso. Se as coisas estão indo bem, Deus está comigo. Se não estão bem, é o diabo que está em ação. Será que é sempre o diabo que está em ação? Será que todas as nossas mazelas e dificuldades são frutos de legalidade, de brecha, de maldições, de trabalhos que fizeram contra nós? E dá a impressão até, para quem vê de fora, que o diabo parece uma invenção da igreja dos crentes. Porque eu nunca vi tanto demônio aninhado em cultos evangélicos. Porque parece que em outros desdobramentos, outras expressões religiosas, não tem essa infestação demoníaca. Agora, bastou um culto evangélico, o demônio está a rodo, caindo, girando, rodopiando. Quer dizer, tem alguma coisa errada aí, não é? Nem sempre é o demônio. Ou se for o demônio, tem muita legalidade ali para o demônio poder fazer ali a casa da sogra, né? A casa da mãe Joana. E aí é ensinado, inclusive nos altares, que todas as nossas mazelas, as nossas doenças, os nossos vícios, uma dificuldade financeira, uma desilusão amorosa, tudo isso
é uma influência diabólica em nossas vidas. Será? Vamos analisar direito? Muitas vezes o diabo ele serve apenas de uma máscara para esconder nossos próprios defeitos, né? Mas nós não somos apenas marionetes aqui, tá? Manipulados por forças do bem e do mal. Você tem escolha, você tem um livre-arbítrio, né? Então não caia nessa teia de mentira que para exorcizar o mal da sua vida, você vai ter que seguir modelos criados pelo homem, doutrinas humanas. Entre elas a oração da libertação, a oração forte, a oração de renúncia, o desligamento de almas, confissões forçadas, às vezes coisas que você nem fez. Confessa aí que você teve um pacto de que pacto? Confessa, você confessa, né? Então é claro, e claro, somado a isso, a gente vê uma série de coisas entrando nas prateleiras, os objetos ungidos, consagrados, santificados, é toalha, é fronha, é martelo, é tijolo, tudo consagrado, é bota de couro de piton. Eu lembro que teve uma época, uma cantora gospel, ela fez um ato profético, ela comprou uma bota de couro de piton, da cobra, e sapateou no altar, fez um ato profético e o Brasil ia ser restaurado. Eu acho que não deu muito certo esse ato, né? Tem a leve questão. Tem o esparadrapo ungido. Teve uma vez que estavam dizendo por aí que o demônio entrava pelo umbigo. Estavam vendendo esparadrapo ungido. Punha no umbigo e não entrava, né? Estava consagrado ali. Pois é, normalmente essa criatividade que as pessoas têm de enganar, de mentir, é do tamanho da sua própria missão. Ela corresponde à sua própria missão. Infelizmente hoje, nós estamos, parece que, vivendo um pouco na Idade Média, onde a maior parte do povo não conhece a Bíblia. Naquela época não tinham acesso à Bíblia, as missas eram faladas em latim, então ninguém tinha acesso, senão o sacerdote. Hoje as pessoas parece que não leem a Bíblia, não estudam mais, não buscam conhecer, simplesmente o pastor disse e está falado, está resolvido, porque ele estudou, eu não estudei. E se ele estiver te enganando, né? E se ele for um lobo em pele de ovelha? Vamos saber como diferenciar? Por outro lado, vale ressaltar, tem pessoas que estão colocando o diabo em tudo. Tudo veio o diabo, né? O diabo está no livro, o diabo está na televisão, o diabo está naquela música, o diabo está na forma daquela árvore. O demônio está em todos os lugares, tudo tem alguma ligação com o mal. Parece que nós estamos mais uma vez voltando para a Idade Média, né? Onde, por exemplo, Torricelli, né, um físico, fez a famosa equação de Torricelli, né, do movimento uniformemente variado. Ele está fazendo uma pesquisa com barômetro. Então ele tinha um tubo, né, de 10 metros de altura que saía além da altura do telhado dele, e quando tinha alterações da pressão atmosférica, que ia chover, por exemplo, tinha uma bonequinha na ponta, saía ali pelo telhado. A igreja começou a associar, sai aquela bonequinha e chove. Heresia! Então ele teve que diminuir o tamanho do seu experimento com barômetro, né? Porque qualquer coisa que eles não soubessem explicar era demonizado. E muitas vezes nós fazemos isso, nós demonizamos o que desconhecemos, tá? Presta atenção para você não cair no engano. Como saber então se o que eu estou passando, a dificuldade que eu estou enfrentando nesse momento, ela vem como uma permissão de Deus para fortalecer a minha fé, vem como consequência das minhas escolhas, vem por um ataque satânico? Como é que eu vou discernir isso? Sabe, nós vemos alguns exemplos na Bíblia. Jó era um homem justo e Satanás pediu permissão para Deus para tocar em Jó. Muitas coisas aconteceram com Jó. Ele poderia achar que ele estava sendo rechaçado pelo diabo, que ele estava sendo açoitado, que tinham feito uma maldição contra ele, e Jó justo. No final, Deus recompensa. Tudo tem um fruto, tudo tem uma consequência, né? É causa e efeito, ação e reação. Então, no final, Jó escreve, agora meus olhos te veem. Antes eu só conhecia de ouvir falar. Isso aconteceu também com Paulo. Paulo, quando era fariseu, não tinha nenhum problema. Quando se converteu, foi açoitado, apedrejado, passou fome, foi preso. Quantas coisas Paulo passou? E Paulo não está bravejando contra Deus. Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Nada vai me separar do amor de Deus. O próprio Jesus foi crucificado, foi preso, açoitado, crucificado. No meu Instagram tem lá a réplica do chicote, né, do açoite romano. Na ponta tinham esferas de ferro, tinham pedaços de ossos para machucar mais, né, a coroa de espinhos, eram espinhos desse tamanho, eram grandes, e a gente não tem ideia como é que era isso. Então Jesus, ele foi açoitado injustamente, né, pediram para soltar Barrabás, o bandido, um assassino, e crucificar Jesus. Então, qual é a linha que nos separa daquilo que é fruto das nossas escolhas ou uma permissão de Deus? Ou, quem sabe, fruto de uma feitiçaria que fizeram contra nós?
Presta atenção no que eu vou te dizer. E eu falo isso de experiência própria. Deus tem me dado a honra e o privilégio de viver tudo o que eu prego, né? Porque eu posso falar de cadeira, posso falar de experimentar. Eu posso falar como quem viu a Deus, né? Como quem tem experiência com Deus, não apenas uma teoria. E falo isso com muita humildade diante do Senhor e diante de vocês também. Quando alguma coisa ela vem de Deus, ou seja, permissão de Deus na sua vida, essas coisas, essas dificuldades que vêm, não abalam a sua fé. Guardou? Quando vem de Deus, isso não abala a sua fé, tá? Quando a igreja primitiva era lançada nas arenas para ser lançado às feras, eles se ajoelhavam e cantavam louvor. Não abalou a fé deles. Eles tinham uma fé indestrutível, inabalável. Quando vem alguma coisa que acontece na minha vida, eu sei que Deus está no controle, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor de todas as coisas. Então eu faço aquela oração que é a mais difícil do cristão fazer: Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quando você ora assim, você se rende a Deus, você descansa em Deus. E quando você descansa em Deus, nada abalará a sua fé. Se está abalando a sua fé, você não tem uma experiência com Deus ainda. Eu estou sendo atacado pelo diabo. Se você tem fé, você é luz. A luz prevalece sobre as trevas. Fizeram um feitiço contra mim. A palavra diz que maldição sem causa não encontra pouso. Se eu não dou legalidade, se eu não dou brecha, se eu procuro ter uma vida íntegra diante de Deus, mesmo as dificuldades que eu passe fome, seja preso, seja apedrejado, nem que eu seja lançado à arena para as feras, seja crucificado vivo, queimado, ainda assim, isso não vai abalar a minha fé. Ainda assim eu direi, só o Senhor é Deus. Essa é a estratégia. É assim que você deve agir. Sabe, nada vai nos separar do amor de Deus. E nada é nada, né? Paulo e Silas, de repente, são presos. Injustamente presos. São lançados à prisão, mas antes foram severamente açoitados. Injustamente. Eles podiam estar reclamando: Deus, por quê? Eu estou apanhando, estou fazendo sua vontade, estou levando a tua palavra, eu tomei uma surra, estou na prisão. O que eles fizeram? Louvaram a Deus. Paulo e Silas louvaram a Deus. Louvar a Deus no meio da tribulação é fruto de uma fé inabalável. Louvar a Deus quando está tudo bem é tão fácil. Até o ímpio faz isso, não é? A fé de Davi, ela não foi abalada. Davi, homem segundo o coração de Deus, ele fugiu e se escondeu por cavernas, fugindo de Saul por mais de 8 anos. Ele se escondia, né? Em momento algum, Davi fala: Senhor, olha, o negócio tá feio pro meu lado, hein? Eu não quero mais te servir, não. Não, ele pedia força para Deus. De onde virá a minha ajuda? Eu olho para os montes, de lá virá a minha ajuda, do alto. A fé de José, do Egito, foi abalada? Ele foi vendido pelos seus irmãos. Foi vendido para mercadores no meio do deserto. Foi levado para o Egito, feito escravo. Foi preso injustamente. A fé de José foi abalada em algum momento? Você vê José reclamando? José murmurando? Não. A fé dele não foi abalada, porque se você tem uma experiência com Deus, a sua fé é indestrutível, inabalável, nada que vai acontecer vai abalar a sua fé. Então não importa se é um ataque maligno, Deus vai me dar força para perseverar. Se eu tenho que atravessar o deserto, Deus vai me dar força para atravessar esse deserto. Se eu tiver que atravessar o vale da sombra e da morte, Deus está comigo. Se eu tiver que enfrentar uma tempestade, Deus vai acalmar a tempestade no tempo dele. É assim que é as coisas. Ele é o Senhor de todas as coisas, o Senhor da provisão. Dobra o joelho e ora. A cada dia o seu mal. É assim que é. José passou mais 10 anos preso. E nesses 10 anos, é tempo 10 anos, hein? Não murmurou. A fé dele era indestrutível. Simples assim. É assim que nós temos que caminhar nessa terra. Com uma fé inabalável, indestrutível. Choramos, sim, eu choro, e muito. Eu sinto falta da minha família, da minha esposa, do meu filho, mas eu sei que estão com Deus, e eu sei que agindo Deus quem impedirá. Eu sei que eu tenho uma missão aqui, e eu preciso da força dele para prosseguir, para cumprir essa missão. Então, em tudo, eu dou graças, e nada fica fora desse tudo. Por mais que o diabo tentasse me açoitar, né? Isso jamais ia tirar de mim a minha fé. Isso jamais ia furtar de mim a minha paz. E nem vai turvar os meus valores. Esses meus valores são inegociáveis. Os seus valores diante de Deus têm que ser inegociáveis. Assim você vive na terra como cidadão dos céus. Só assim você vai provar de uma vida em abundância. Não quer dizer que você vai ter tudo.
Eu passo muitas privações também. Eu não tenho tudo, né? Mas eu tenho a Deus e a graça de Deus me basta muitas e muitas vezes. Pensa nisso. Eu perdi muitos amigos por falar a verdade. Eu perdi muitas pessoas que eu ajudei e um dia eu disse não, agora não tenho, agora não posso. E normalmente as pessoas não digerem bem o não. Acho que você tem obrigação. Sempre que eu posso, eu ajudo. Eu aquilo é coisa, você tem o poder de fazer o bem, diz passe amanhã. Mas às vezes me pedem uma ajuda financeira, eu não tenho como ajudar, né? Oração, estou sempre pronto para orar, para aconselhar, para dar direção. Faço isso no meu Instagram, respondo o máximo de mensagens que eu posso. Não consigo responder todas, mas respondo o máximo que eu posso. E muitas vezes, o dia que você diz, olha, hoje eu não tenho. Hoje eu não estou conseguindo, né? Eu já tirei da minha conta, do meu cheque especial para ofertar na vida de uma pessoa. Nem obrigado a gente recebe. É assim que é. Mas continua fazendo bem, sem olhar a quem. Presta atenção no que eu tenho para te dizer. Às vezes você passa por uma dificuldade e essa dificuldade está te dando uma oportunidade de você fortalecer a sua fé. Tá? A dificuldade nos dá a oportunidade de fortalecer a nossa fé. Nós entendemos a respeito de pactos com o diabo, que de repente o pacto pode nos tornar muito poderosos, mas o pacto com Deus, não, no pacto com Deus eu vou ter que lutar. Eu não posso conquistar sem lutar. Sabe, teve uma época, teve um padre, e aí criou essa história do pacto com o diabo, foi muito fortalecida nessa história de um padre, Urban Grenadier. Urban Grenadier. Esse padre viveu na França e apesar dos seus votos de castidade, ele tinha uma fama de garanhão. Era um padre garanhão. O padre papava freiras. Em 1632, depois de ter incomodado um grupo de freiras, ele foi acusado de satanismo. Na casa dele foi encontrada uma carta. Sim, pasmem, uma carta escrita ao contrário, de trás para frente, né? Supostamente assinada pelo próprio capeta. Vou pôr a carta aqui para vocês verem. E ele diz alguma coisa que o influente Lúcifer, o jovem Satã, Belzebu, Leviatã, Astarote, muitos outros, aceitamos hoje o pacto com Urbano, e vai falando tudo, e no final das coisas, o pacto dele se resume a 20 anos. Durante 20 anos ele teria tudo aquilo que ele sempre desejou. E depois eles iam buscá-lo, né? É a mesma história da lenda de Fausto, né? Foi um folclore que remonta ao século XIV, onde um alquimista que viveu no sul da Alemanha, Fausto, fez um pacto de 20 anos. Mas interessante que nesse pacto, embora prometa sedução das mulheres, prometa dinheiro, né, conquistas, poder, ilusão do poder, o pacto não pode prometer saúde para você. Quem cuida da sua saúde é Deus. O pacto não pode trazer paz. Quem traz a paz que transcende entendimento é Deus. O pacto não pode trazer amigos verdadeiros. Por mais dinheiro que você tenha, você pode comprar um Rolex, mas um relógio simples marca a mesma hora. Você pode ter um carro muito caro, milhões do carro, mas um carro mais simples te leva para o mesmo lugar. Você pode ter uma casa enorme, 50 mil metros quadrados, e talvez você tenha a mesma solidão se você morar num apartamento de 40 metros quadrados. O pacto não te apresenta isso. Quem nos dá a paz que transcende entendimento é só Jesus. É só Jesus. E existe uma astuta cilada do diabo. E diz o seguinte, astuta cilada, presta atenção, Efésios 6,11. Revestido de toda a armadura de Deus, a armadura completa, para que estais firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então essa cilada tem que ser inteligente, ela não pode ser uma coisa primitiva, ela tem que vir muito bem camuflada. Presta atenção no que eu vou te dizer, meu irmão. Muitos deuses considerados pagãos pelos cristãos eram na verdade divindades que representavam a criação e o bem. Tinham apenas nomes diferentes. Veja a astuta cilada como que é, tem que te enganar, né? Então, tudo que o homem não compreende, ele demoniza, não é? Foi assim com as pedras. Quantas pedradas eu recebi quando fiz a série de vídeos O Poder das Pedras. Deus fez, né? Porque falta de conhecimento demonizam. Claro, pode ser usado esotericamente? Pode, mas você pode usar por bem, é como um carro. Você pode usar para atropelar alguém, você pode usar para te transportar para o trabalho, né? Para o seu lazer, depende como você usa, né? Então, na Idade Média, que o diabo ganhou aqueles contornos, como já falamos, chifres, tridente, cauda, o diabo
acaba sendo a compilação de vários mitos e várias expressões religiosas da antiguidade. Lembra que no século XVII as seitas começaram a ser organizadas? Pois é, no século XVII, vamos trazer aqui para o Brasil, vamos entender a nossa realidade, tá bom? No Brasil, a mão de obra do Brasil, ela era escrava que vinham da África, não é? Então era oriunda da África. Não demorou muito para que muitos deuses de matriz africana fossem rejeitados, fossem demonizados, porque eles tinham apenas um modelo, uma compreensão diferente da nossa, e aí foram demonizados, em especial pelo arquétipo protestante. Os europeus, de forma principal, eles consideravam as expressões indígenas do Brasil e as africanas inferiores. Olha só, os europeus tinham esse olhar, olhavam com um ar de superioridade, considerando os outros inferiores. Então, se era inferior, era diferente do que eles acreditavam, portanto, era diabólico. O catolicismo chega no nosso continente com a missão de desconstruir todas as formas de expressão que não se reportam a Deus. Diga-se de passagem, o Deus que o catolicismo vê como Deus supremo. O mesmo Deus que matou. Em nome desse Deus, pessoas morreram na Inquisição, em nome desse Deus, pessoas morreram nas cruzadas. Então tudo aquilo que era diferente do que era conhecido, né, eles eram rejeitados. Impuseram então para os negros que vieram aqui para o Brasil como escravos e para os indígenas também, através de armas bélicas, de desestruturação deles e desumanização deles. E esse sincretismo fez com que essa imposição, né, do sistema católico europeu, né, para os índios e para os escravos, fizeram com que eles tivessem que camuflar as suas práticas religiosas a fim de evitarem maiores hostilidades. Com isso, os chamados orixás da matriz africana passaram a ser associados a santos católicos, né? Mudava apenas o nome. Presta atenção. Da mesma forma, várias entidades indígenas também foram demonizadas. Os orixás africanos foram alvos de muito estigma. Então o conceito de certo foi imposto num processo de desumanização dos povos africanos que foram escravizados. Os europeus tinham a missão de evangelizar e civilizar, porém sempre civilizando com base na sua ótica, apresentando o seu olhar. Quero lembrar que quando vieram aqui os colonizadores no Brasil, os padres jesuítas que vieram para cá para catequizar os índios, eles ficaram 200 anos no Brasil, depois eles foram expulsos daqui, foram presos, né, em prisões, né, em Portugal, alguns foram excomungados, porque eles estavam roubando os índios, né, urbando os índios, e era uma forma impositiva de religião. Os bandeirantes roubavam muito, teve muita corrupção logo no início, e esse desdobramento de corrupção continua até nos dias de hoje, né? Então, no olhar europeu, quando chegavam aqui, eles acreditavam que tanto os índios quanto os escravos, eles eram seres inferiores, eram pecadores e eles estavam furtados da graça divina. Eles eram pessoas sujas, sem direito à redenção e dignos de punição. Ou seja, eles tinham que se ajustar àquele modelo imposto. E nos dias de hoje não é assim? Às vezes quer estabelecer um modelo. É assim. Tá, mas Deus tem a sua multiforme graça. Deus pode se apresentar de tantas formas, por isso eu falo para ler o fator Melquisedeque, né? O amor, meus irmãos, o amor não pode gerar preconceito. Se o amor gerou preconceito, está alguma coisa errada nesse amor. O amor não gera divisão, o amor não gera ódio, o amor não gera discriminação, né? Sabe, os anjos, no seu termo original, são malachins, que significa os mensageiros. Dentro da matriz africana, existe o orixá mensageiro, né? Então esse orixá que traz uma mensagem seria equivalente ao anjo que traz a mensagem. Mudaram apenas os nomes, a sua simbologia, para poder estabelecer uma aceitação dentro da imposição europeia. E essa aversão a religiões de matriz africana extrapolou. E ela foi associada ao racismo, fruto também de mais de 300 anos da escravidão no nosso país. Presta atenção nisso. Então, uma civilização de colonização europeia, para ser considerada civilizada, ela tem que viver como os europeus vivem.
Elas têm que pensar como os europeus pensam. Têm que crer na mesma religião que os europeus professam, né? Então, com medo, muitas pessoas acabaram, né, saindo pela tangente. Eu sou católico não praticante, né, para não ser julgado. Mas tem muito evangélico não praticante, não é? Hoje, principalmente no segmento pentecostal e neopentecostal, nós vemos manifestações do Espírito que são um tanto quanto estapafúrdios, né, que muitas vezes se assemelham, né, às celebrações, né, de uma umbanda. Por exemplo, pessoas rodando, caindo, balbuciando palavras supostamente ditas pelo Espírito Santo, né? Pois é. Então, será? E muitas vezes as pessoas apenas imitam o padrão. Ninguém está sentindo nada. Mas cai, porque se eu não cair, eu não sou espiritual. Eu rodo, porque se eu não rodar, eu não sou espiritual. Eu falo, Siri anda lá na praia, lava sunga, lava saia, samassarabala, chakramanaia, porque senão, se eu não falar enrolando a língua, eu não sou espiritual. Aí, para ser aceito pelo grupo, você imita o grupo, mas não tem unção, não tem a presença de Deus. Então, nós temos que abandonar esse triunfalismo de achar que nós somos detentores de uma verdade absoluta, que nós podemos condenar, por exemplo, todo o continente africano para o inferno. O diabo está onde está o seu coração, tá? Guarda isso. Quero finalizar para vocês com uma reflexão. Nós somos programados para amar. Nós somos programados para fazer o bem. Nós somos programados por Deus, no seu DNA divino, que está em mim, que está em você, para experienciar algo sobrenatural. Sabe que existe hormônios no nosso corpo chamado quarteto da felicidade, que é a dopamina, endorfina, serotonina e ocitocina. Esses hormônios estão sempre presentes no nosso organismo e trazem sensações de prazer. O desequilíbrio desses hormônios traz insônia, estresse, queda da imunidade, ganho de peso e, é claro, oscilações do humor. Pode levar pessoas à desmotivação, em casos mais severos até mesmo à depressão. Pesquisas demonstraram que nós fomos programados para servir. Então, quando você, por exemplo, você vê duas crianças numa lanchonete, numa hamburgueria, você vê que elas estão com fome, e você vai lá no caixa, olha, dá para aquelas crianças o que elas quiserem comer. E você paga aquilo. Você liberou um monte de ocitocina no seu corpo, uma sensação de prazer porque você ajudou. É melhor dar do que receber. A criança que recebeu vai ficar feliz. Descarga de ocitocina nela também. O caixa que está ali atendendo o pedido, que está assistindo a cena, também libera ocitocina no seu corpo. Então todos têm essa sensação de prazer, alegria e felicidade. Nós somos programados a isso. Então quando você aponta o dedo, quando você julga, quando você condena, quando você se acha superior aos outros, você não libera esses hormônios. E você passa a ter tristeza, frustração, decepção, ódio, inveja, cobiça, ganância. Uma série de sentimentos ruins começam a habitar o seu coração. E fica um hospedeiro fácil para a influência demoníaca na sua vida. Aí sim o demônio pode atuar na sua vida. Agora sim, uma última coisa. Muita gente me escreve: Daniel, tem alguma coisa com números na minha vida. Deus quer falar comigo através do meu sonho com muitos números. Meu nascimento foi no dia 13, meu apartamento é número 13, a placa do meu carro é 1313, o meu RG começa com 13, olho para o relógio sempre às 13h13. O que isso significa? Não significa nada, gente. Eu vou contar uma história para vocês. Teve um homem, e ele também era muito antenado nessas coisas de número. Ele acordou um dia às 7 horas da manhã, no dia 7, que era o seu primeiro dia de trabalho. Então, para ele não atrasar, para chegar mais cedo no primeiro dia, ele chama um Uber, e a placa do Uber é 7777. Ele trabalha no 7º andar, e a sua baia é de número 7. Ele vê tudo isso, um sinal. Ele consulta seu saldo bancário, R$7.000. Então ele decide ir ao Jockey Club, né, onde tem corrida de cavalos aqui em São Paulo. Ele aposta todos os R$7.000 dele no cavalo de número 7. Aí o que acontece? O cavalo chega em 7º lugar. Ou seja, não adianta. Então, se você tiver no seu coração egoísmo, ambição, soberba, rancor, murmuração, mentira, só vão te afastar de Deus e vão te aproximar do sofrimento, da ausência de paz, da ausência da verdadeira felicidade. Felicidade é você estar com Deus. A sua fé tem que ser uma fé, meu irmão, minha irmã, inabalável, indestrutível. A maior artimanha do diabo é te passar a ilusão de que você tem o poder de julgar as pessoas, que você é melhor que os outros, que você sabe algo que ninguém mais sabe. Só que nós não sabemos, sabemos em parte. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então, o amor de Deus transcende as nossas expectativas humanas, é maior do que amor de mãe. E quem somos nós para julgar e apontar o dedo? Então,
Não deixa o diabo te seduzir com isso, entrar esse orgulho no seu coração, essa soberba, ficar julgando todo mundo. Simplesmente exala o perfume do amor, anuncie a mensagem da cruz, estenda a mão, ajude, permita que Deus libere ocitocina no seu corpo, tá? Que Deus te abençoe grandemente e te guarde. Um beijo no seu coração, fiquem com Deus, fortaleça a sua fé.